Para que sermos escravos do pecado? Se temos a graça de Deus como liberdade. Vamos falar de graça? Por favor, leia comigo Efésios capítulo 2, a partir do verso 8, que diz o seguinte: Porquanto pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós a praticássemos hoje. Queridos, a palavra de Deus, ela diz o seguinte: esse é um assunto que às vezes é muito confundido no meio das pessoas. Porque a palavra de Deus, ela diz assim, você é salvo pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, isso é um dom de Deus. Isso não vem da tua moralidade, isso é um dom de Deus. Isso não vem do teu envolvimento no cabedal de doutrinas, isso é um dom de Deus. Então, o que é dom? Dom é um favor imerecido. A graça de Deus é um favor imerecido que Deus dá para aqueles que confiam, para os crentes em Jesus Cristo. E ele diz assim, olha, porque somos criaturas dele. O Senhor está dizendo assim, filho, você não é do pecado, você não é do mundo aí fora, você é minha criatura. Somos criaturas de Deus. Somos criaturas de Deus, fomos feitos por Deus para vivermos em boas obras. O que esse verso está sendo sugerido nesse momento? Porque a razão de falar disso hoje, amados, há muitas situações na vida de muitas pessoas, e de repente eu posso estar falando para algum desses nesse momento, que não consegue aceitar a graça. Não consegue aceitar a graça. Na verdade, tem muitas pessoas que estão vivendo uma desgraça. Porque a graça ela te renova, a graça ela te anima, a graça ela te traz de volta, mas a desgraça ela te coloca no fundo do poço e ela te deixa alienado ao erro. Há uma outra expressão de São Paulo que diz assim: onde floresce o pecado, a graça floresce muito mais. Querido, se a igreja de Deus, se o povo de Deus começar a viver isso de fato, nós vamos ser muito mais felizes. Sabe por que Satanás tem roubado muita alegria da vida cristã? Sabe por que tem gente na igreja que só vive triste, cabisbaixo, não tem prazer, não tem alegria? Satanás tem minado o seu cristianismo, porque essas pessoas não estão experimentando a graça. A graça, ela é de graça. Você não precisa produzir situações para receber a graça. O critério de receber a graça de Deus é simplesmente se submeter. Mas nós temos um problema, que o ser humano, ele quer estar no controle de tudo, Ele está no controle dos negócios, está no controle da família, está no controle da maioria das coisas. E ele também quer estar no controle da questão religiosa. Mas, infelizmente, amado, nessa questão religiosa é Deus que está no controle. Você não pode fazer nada. Você não consegue produzir nada. Porque se você consegue produzir, e se você consegue ficar bem por si próprio, para depois receber a graça, segundo o teu jeito de ver as coisas, você então não precisa de um Salvador. Porque o papel de Jesus Cristo na vida do indivíduo humano é exatamente fazer por você aquilo que você não pode fazer. Então, se você consegue produzir uma moralidade, se você consegue ser bitolado, se você consegue produzir as coisas por si próprio, você só é moral, mas não é crente. Você é só um ativista religioso, mas não é um cristão de verdade. Porque cristianismo e salvação, ele não tem base no que você faz, mas em quem você conhece. Mas onde ficam os ditames bíblicos? Fica como resultado. Eu devo observar as propostas bíblicas e devo me fazer um esforço para obedecer. Mas essa moralidade que eu consigo, que é até justa, ela não causa a minha salvação. Ela não causa a minha salvação. É algo que eu posso produzir. O que está a se falar aqui é que a moralidade é bem-vinda, mas ela não é causa de salvação. E nem para que ninguém se glorie. A graça não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então o que está se querendo dizer aqui é que se eu, mesmo sendo moral, eu caio em pecado todo dia, a minha moralidade ela não foi suficiente para me livrar do pecado. Eu posso até estar me corroendo por dentro e me matando para poder me manter em uma situação longe do pecado, mas a minha mente pode estar viajando, meus pensamentos podem estar indo lá buscar o pecado. Então é só a graça de Cristo. É só o renovo do Senhor que vai mudar o teu pensamento, vai mudar o teu jeito de ser, vai fazer de ti uma nova criatura. E Satanás tem deitado e rolado em cima de muitos crentes que não vivem essa graça.
Eu digo que a graça parece uma brincadeira, né? E você pode até dar risada e achar muito simplório, mas eu quero dizer para você que eu não conheço uma outra forma. Imagina um indivíduo que vê a novela. Ele acabou de assistir a novela. Satanás diz para ele: você não é crente, você não tem moral, você não serve para nada. Ele vai lá e aceita a graça de Deus, e ele é renovado, recebe a justiça imputada. Aí Deus dá a imputada, perdoa na hora, não é depois, é na hora. E consequentemente dá a comunicada para dizer: ó, muda dali, foge da frente da televisão, vigia. Mas mesmo assim com a comunicada você cai de novo. Aí você vai fazer o quê? Você precisa alcançar a graça. Então o único critério de Jesus Cristo trabalhar com você, querido, é se você entregar os fardos na mão dele, querida irmã, querido irmão, que está aí sofrendo, está deprimido, está estressado, está cheio de problema, está cheio de desânimo, já não tem mais prazer na vida. Experimenta a graça de Deus. Ela é de graça, mas não é barato, custou o sangue de Cristo Jesus. Então creia nisso, confie nisso e espere nisso. E lembre-se, a certeza traz vitória, mas a dúvida traz derrota. Não tenha dúvida que essa palavra é fiel, é real e pode ser eficaz na tua vida, em nome de Jesus, amém.